Essa semana eu acordei com a melhor notícia que eu podia receber como um dev independente. Eu tô falando desse e-mail aqui que eu recebi da Apple falando que a partir de 2026 ela vai disponibilizar mais espaço para anúncios nas buscas. E apesar de eu ter gostado muito dessa notícia, teve gente no Reddit que não curtiu tanto não. E aí nesse vídeo eu quero explicar então por que essa é uma excelente notícia e por que isso vai me gerar milhares de dólares em 2026. Mas para você entender isso, eu preciso explicar um pouco como que a App Store funciona. Todo download de usuário de iOS ele é feito através da App Store, tá? E para ele chegar até um app, ele tem mais ou menos dois caminhos. A mais popular, principalmente para os desenvolvedores independentes, é através da barra de busca. E na barra de busca você pode fazer duas coisas. Você pode vir aqui e digitar o nome específico de um app, por exemplo, Spotify, e aí você vai normalmente ter aqui na primeira posição esse app, e a gente pode ver que vem outros apps semelhantes aqui. Só que isso que eu fiz foi uma busca por marca. E normalmente, quando a gente está começando, ou quando a gente é dev independente, a gente não tem uma marca forte. Os usuários não sabem nem que a gente existe. Por isso que a melhor estratégia para um desenvolvedor independente é não tentar reinventar a roda, é criar aplicativos que já têm demanda. E aí, nesse caso, o que você quer? Você quer aparecer nas buscas para palavras-chave. O que é uma palavra-chave? Uma palavra-chave é uma busca genérica que remete a alguma funcionalidade do teu app. Scanner, por exemplo. Então, se a gente busca aqui Scanner na App Store, aparece todas essas opções para a gente. E o que você quer aqui? Você quer aparecer na primeira página de buscas. A primeira página de buscas é a mais importante. Então, provavelmente, uma pessoa que está procurando por Scanner, ela vai baixar um desses apps aqui. E aí começa o problema. Para você ranquear aqui na primeira página, você vai ter que vencer algumas barreiras. A primeira é o algoritmo. Né? Então você vai ter que tentar adivinhar, ninguém sabe exatamente como funciona, mas a gente tenta adivinhar como que o algoritmo vai selecionar aqueles apps que vão aparecer ali para determinada palavra-chave. Então uma coisa muito importante, por exemplo, é o nome. Né? Então se você olhar aqui, ó, todos esses apps, eles têm scanner no nome. Até esse aqui que parece não ter, ele tem. Esse aqui embaixo, ele não tem scanner no nome, mas ele tem aqui no subtítulo. E tem um outro problema também, né? Você não joga esse jogo sozinho. Da mesma maneira que você está tentando ranquear, todos os seus concorrentes também estão. Então imagina só, você vai ter que vencer aplicativos que estão há muito mais tempo no mercado, que tem milhões de reviews, né? A gente pode olhar aqui, ó, esse aqui tem 1.7 milhões, esse tem 1.3, aqui tem 218, 1.3, 1.5. Então a gente vê que a gente está na casa das centenas de milhares de reviews ou nos milhões de reviews. Então, para um desenvolvedor independente, você já começa esse jogo em desvantagem. E tem ainda um outro problema. Como a gente viu aqui, por exemplo, o nome ele é muito importante para você aparecer nas primeiras posições da busca. E você só pode ter um nome. Então, quando a gente fala de ASO, quando a gente fala de App Store Optimization, que é esse processo de você tentar entender ali o algoritmo e criar formas dele te beneficiar, você está limitado a fazer toda essa engenharia, toda essa magia para uma, duas, três palavras-chave. Então aquelas são as palavras que se o usuário buscar, você vai ter mais chances de aparecer. E nada disso é garantido exatamente por conta que o algoritmo muda, porque os seus concorrentes também estão fazendo isso. Então é um jogo bem complicado. Só que existe uma parada que te permite burlar esse negócio aí. Hoje já existe os Search Ads. Os Search Ads vão te permitir ter mais controle, explorar mais palavras-chave e talvez até liberar ali o nome do teu app, que é um espaço importante para você criar um branding a longo prazo. Mas espera aí, eu estou falando sobre Search Ads, mas eu não expliquei o que é isso, né? Quando a gente faz essa busca por scanner, file converter, sei lá, qualquer tipo de coisa mais genérica assim, na App Store direto do celular, a primeira posição que aparece é um anúncio. Isso quer dizer que alguém pagou para aparecer naquele espaço ali. E esse é um espaço extremamente premium. Você consegue configurar o Search Ads de várias formas. Uma, por exemplo, é você deixar o algoritmo escolher quais palavras são relevantes para o teu app. Ele vai levar em consideração suas screenshots, o texto que você botou na descrição, o nome do teu app também. Mais ou menos como ele faria na busca padrão, ele vai mostrar o teu app quando o usuário estiver buscando por palavras-chave relevantes a ele. Mas você também pode escolher exatamente a palavra-chave que você quer. Isso quer dizer que um app que, por exemplo, transforma um arquivo de áudio .wav para MP3, por exemplo, ele pode aparecer para as buscas conversor de arquivo
conversor de mídia, conversor de áudio e, novamente, sem ele ter que abrir mão de ter um nome exclusivo, né? O quanto você paga para aparecer nesse espaço premium vai obedecer à lei da oferta e da procura. Atualmente, só o primeiro espaço na busca é um anúncio. Então quer dizer que se você tem um conversor de arquivos e outras pessoas também estão querendo anunciar para a mesma palavra-chave que você vai entrar num leilão. E vai aparecer, normalmente, quem está querendo pagar mais. Mas resumindo, as melhores palavras-chave vão ser mais caras. O que você acha que é melhor? Você ganhar $5.000 sem gastar nada ou você gastar $30.000 com anúncios para ganhar $50.000? Ou seja, você tem um lucro de 20. Bem, ter um lucro de 20 é melhor do que ter um lucro de 5. E você deve estar pensando, Igor, mas eu não tenho $30.000. Vou te fazer uma outra pergunta aqui. Se eu te falar agora, a cada nota de $1 que você me der, eu te devolvo em 5 dias uma nota de $5. Você vai querer fazer esse negócio? Partindo do princípio que isso aqui não é um golpe, tá? E que seja garantido, você vai querer fazer esse negócio. É um bom negócio, né? Só que agora você talvez só tenha $2. Aí você vai me dar $2, daqui a 5 dias eu vou te dar $10. Só que agora você tem $10, né? Você pode até estar precisando usar para alguma coisa, então você volta com agora $5, para cada dólar eu te devolvo 5, então em 5 dias eu vou te devolver $25. Então se você conseguisse, por exemplo, ter essa matemática, pô, seria excelente. Em pouco tempo você teria $30.000. Na vida real o jogo não funciona assim, dificilmente você vai conseguir ter esse múltiplo, né, de 5 vezes do valor investido, mas para a gente entender, a ideia é mais ou menos essa. Mas quem joga o jogo de verdade, né, joga o jogo dos anúncios. E talvez alguns devs eles tenham medo dessa mudança, eles não enxerguem como ela é boa, porque eles não entendem sobre LTV, por exemplo. Vou te dar um exemplo prático aqui. Se você acompanha o meu canal, você talvez tenha visto que há 6 meses atrás eu fiz esse vídeo aqui, ó, do zero aposentadoria só com app porcaria, que em inglês virou essa tradução maluca aqui por causa do YouTube. Mas bem, nesse vídeo eu mostro um dos meus apps que é um jogo da velha, é um app mais simples que eu pude imaginar para a gente criar um case aqui. E esse é um app muito simples com 2 tipos de monetização. A gente consegue monetizar ele através de anúncios mostrados para o usuário quando ele termina uma partida ou ali embaixo, mas para a gente dar uma alavancada no faturamento, a gente também deu a opção para esse usuário remover os anúncios, né? Você toda hora ter que ver um anúncio, às vezes é um pouco chato, então a opção de remover os anúncios é um ganha-ganha, pelo menos para quem gosta do jogo, né, e quer ter uma experiência mais fluida. Para esse app eu faço 0 anúncios, mesmo eu falando que o jogo tá nos anúncios. E para você entender, deixa eu te trazer alguns números. Nos últimos 30 dias a gente teve aqui $53 de venda de Remove Ads do Tic-Tac-Toe, do nosso jogo da velha. Só que aqui não está descontado ainda o valor da Apple, né? Aqueles 30% em alguns casos. No meu caso, a maioria das vezes é 15%. Depende um pouco do país, mas de forma geral 15% de desconto. Então, com esse desconto, isso aqui cai para $42. Ainda é bem interessante, tá? Só que como eu falei, esse é um app que a gente tem, esse Remove Ads, mas ele também tem a base de anúncios ali dentro do app. Os anúncios geraram aqui nos últimos 28 dias mais $20 canadenses, tá? Convertendo do dólar canadense para o dólar americano, dá mais ou menos $15 ali, tá? Então a gente pode dizer que esse app, ele faturou em torno de $57, mas para facilitar a nossa conta aqui, vamos dizer que ele faturou $50. Pô, $57 já dá mais de R$300, hein? Dá para comprar uma calça. Porque uma calça para uma jovem de 16 anos é mais de R$300. É mais de R$300. É mais de R$300. Uma calça para uma jovem de 16 anos é mais de R$300. Então vamos lá, o nosso app ele deu $50, tá? Se a gente dividir isso aqui pelo número de downloads que ele teve nos 30 últimos dias, a gente vai ter 0,23, tá? Então quer dizer que cada usuário, ele vale para mim, ele me dá de retorno 0,23 centavos de dólar. Isso considerando que todo mundo que comprou o app esse mês e todo mundo que usou e gerou anúncios
foi só quem baixou esse mês, né? Desconsiderando que pode ter usuários recorrentes, usuários que vieram de outros meses. Mas, para facilitar a nossa conta, vamos levar em consideração que todo o faturamento veio desses 215 usuários. Então, beleza. É só fazer anúncio pagando no máximo 23 centavos. Se eu fizer isso, eu vou ter prejuízo. Porque nos anúncios a gente paga pela pessoa que clicou e viu a nossa página, mas ela não necessariamente baixou o app. Se ela não baixou o app, ela não se tornou usuário, ela não entra para essa conta aqui, ela simplesmente gastou 23 centavos nossos. E aqui a gente vai precisar levar em consideração uma parada. Dependendo da palavra-chave que você está mirando, você vai ter uma taxa de conversão mais alta ou mais baixa. E também vai ter outros fatores, como as screenshots que você usou, o teu ícone, se ele está atrativo ou não. Todas essas coisas vão influenciar se o usuário no final do dia vai baixar ou não vai baixar o teu app, que é o que você quer. Mas, pensando só na palavra-chave, nesse caso aqui, se a gente fizer um anúncio para uma palavra-chave específica, tic-tac-toe, jogo da velha e etc., a nossa chance de conversão ela é muito alta. Na prática, para alguns apps, você vai ter uma conversão de menos de 10%, 5%, talvez até 2%, tá? Então você vai ter muitos cliques e poucos downloads, e isso tem que ser levado em consideração. Então, se a gente supor que aqui a gente vai ter uma taxa de conversão de 50%, ou seja, 2 pessoas clicando, uma vai baixar, a gente pode gastar no máximo metade disso. Então, se eu dividir 0,2333 é 24, né? Dividido por 2, eu vou ter, deixa ele fazer aqui para mim, ó, 0,12. Então, 12 centavos é o que eu posso gastar para trazer um usuário, levando em consideração uma taxa de conversão de 50%, que é uma taxa alta. Nesse caso aqui, ainda não está legal, porque aqui eu estou empatando dinheiro. Quer dizer que eu vou gastar o equivalente a $57, mais ou menos, para trazer 215 usuários que vão me render $57. Eu não ganhei nada. Então, para facilitar a gente, digamos que eu queira, então, investir X e retornar 2x, né? Eu quero investir 100 e eu quero que isso me gere de faturamento 200, porque assim eu reponho meus 100 e agora eu tive um lucro de 100. Nesse caso, como gastando 0,12 centavos pelo clique do anúncio, eu vou estar empatando dinheiro, se eu gastar metade disso, 0,06. Então quer dizer que se eu gastar 0,06 no clique do anúncio do tic-tac-toe, eu provavelmente vou ter lucro, levando em consideração que eu consiga uma taxa de conversão de 50%. Só tem um problema. Provavelmente, esse valor vai me deixar fora do leilão. Isso quer dizer que outros apps provavelmente vão oferecer mais do que eu para aparecer ali naquela posição. Isso pode ser porque eles conseguem reter mais o usuário, então o usuário passa mais tempo no app, mostra mais anúncios, vê mais anúncios, então cada usuário vale mais por conta disso. Eles podem ter outras coisas sendo vendidas ali dentro e aumentar, então, o LTV, né, o Lifetime Value, o valor de cada usuário durante todo o uso dele, até ele descartar e parar de usar o app. Ele pode ter até um branding mais conhecido e, por conta disso, uma taxa de conversão melhor do que a minha. E aí vale a pena ele gastar um pouquinho mais, ele oferecer um pouquinho mais para o clique. Então, hoje, nesse momento, não faz nenhum sentido fazer anúncio para esse app. Faria se eu conseguisse aumentar o LTV dele. Mas aí a gente entra num problema. Para você aumentar o Lifetime Value, o valor de tempo de vida de cada usuário, você tem que debruçar em cima do app, entender o que está acontecendo, melhorar ele, tudo isso leva tempo, né? Esse tempo, ele traz junto um custo de oportunidade. Um outro vídeo importante aqui no meu canal é esse daqui, ó, quanto eu faturei com uma venda, um único usuário do meu app. Então, nesse vídeo aqui eu mostro que eu tive um usuário do meu app de teleprompter que faturou $175, um único usuário. Isso porque esse app de teleprompter ele se encaixa no modelo de assinatura. Só que a assinatura para o tic-tac-toe não faz tanto sentido. Isso quer dizer que se você, por exemplo, tiver um app que custe $20, o teu app de 20 teria que vender para 10 usuários, enquanto eu precisaria de só um. Isso quer dizer que eu posso gastar muito mais em anúncio do que você. Então, quando a Apple me fala que ela vai liberar mais espaços, além do primeiro, para a gente conseguir posicionar o nosso app através de anúncios, eu fico muito feliz. Por quê? Talvez eu não consiga disputar
a 6 centavos por clique do Tic-Tac-Toe, por exemplo, essa primeira posição. Digamos que nesse momento só tem eu e você disputando os anúncios, você tem um Tic-Tac-Toe também, você está disposto a pagar 10 centavos, pelas minhas contas eu só posso pagar 6, você vai ganhar a primeira posição, mas se tiver uma quarta posição ali, uma segunda posição, não sei exatamente onde que eles vão colocar esses anúncios. Não faria sentido os dois serem você, entendeu? Então um vai ser você, o outro vai ser eu. E agora eu vou ter alguma chance de conseguir o meu usuário aos 6 centavos. E se esse volume se mostrar grande o suficiente, isso quer dizer um aumento significativo no faturamento. Com o aumento do faturamento, lembra que eu falei do custo de oportunidade? Aí talvez faça sentido parar para melhorar a conversão, trazer novas funcionalidades, que vai aumentar o engajamento. Tudo isso vai resultar em um LTV maior e vai permitir que eu, aos poucos, vá aumentando o meu lance no leilão. E talvez, com o tempo, eu modifique o app a ponto de eu poder ofertar ali 10 centavos, 11 centavos, 12 centavos, e aí eu te passo no leilão e eu começo a aparecer nessa primeira posição. Então, apesar do pessoal do Reddit aqui estar preocupado com o fim do SEO, né, com o fim do desenvolvedor independente, eu vejo isso com excelentes olhos como desenvolvedor independente, porque é mais oportunidade da gente conseguir aparecer. É muito difícil você conseguir aparecer no top 10 de uma busca. E quando você consegue, se você conseguir, vai ser para uma única palavra-chave. Os anúncios vão permitir que você trabalhe palavras-chave diferentes e até permitir que você consiga encontrar uma palavra-chave escondida que está muito barata. E talvez, em vez de gastar os 6 centavos ali, eu consiga gastar 3, 2. Isso é exatamente o que você deveria fazer hoje se você entra aí no mundo dos anúncios, mas com mais espaços ali, isso talvez fique até mais fácil de encontrar essas palavras-chave aí. E eu até consigo entender, né? Se você está na primeira posição da busca orgânica, talvez isso te incomode. Ou então você está ali, digamos que esse anúncio ele não vai aparecer na segunda. Eu não acredito que vai aparecer na segunda posição. Mas talvez você esteja ali na 7ª posição e esse anúncio entre na 5ª posição. Bem, nesse caso eu até entendo que vá atrapalhar um pouquinho. Mas eu acho que para 99% dos desenvolvedores independentes que não vão estar no top 10, essa mudança é incrível. Eu, particularmente, estou achando incrível. Estou louco para isso entrar em vigor logo, porque eu já tenho algumas ideias aqui para colocar em prática. Só tem uma coisa, no final do dia, nada disso importa se você não tem um app na App Store. E se você quer fazer isso, você quer ter teu app, monetizar ele, esse é o melhor momento que a gente tem. Então, se você quiser mergulhar nesse mundo, mas você ainda não sabe criar apps, entra no nosso curso de desenvolvimento mobile com Flutter. Lá você vai aprender do zero até a publicação, tá? Mesmo que você nunca tenha escrito uma linha de código na sua vida. E se você já está jogando esse jogo, se você já tem seus apps na App Store, me diz aqui, você é do time anúncios ou orgânico? Você acha que essa mudança ela vai ser boa para você, vai impulsionar o teu negócio, ou você acha que ela vai te atrapalhar um pouco ali? Eu tô louco para saber a tua opinião, deixa aqui nos comentários. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu!